Bom, na última aula nós aprendemos sobre o quê? Primeira lei de Newton, professora. Vimos que Newton foi um cientista maravilhoso que contribuiu muito para o nosso estudo, principalmente da física e da matemática. Vimos a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton é a lei quem lembra, quem lembra? Muito bem, você que respondeu aí, lei da inércia. Um corpo tende a ficar em repouso até que uma ação exerça uma força sobre ele, faça ele se movimentar. Foi a nossa primeira lei de Newton, estudamos os vetores, né? As somas de vetores, correto? Bacana, professora, lindo. Agora a gente vai estudar a segunda lei de Newton, gente. O que a segunda lei de Newton fala? A segunda lei de Newton é conhecida como lei da superposição das forças, tá? Ou como princípio fundamental da dinâmica. O que a lei de Newton fala? A mudança de movimento é proporcional à força motora e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. E, professora, não entendi nada do que falou aí. Na verdade, a gente diz que o movimento do meu objeto, quando eu aplico uma força sobre ele, ele é na mesma direção, a aceleração desse meu objeto vai ser na mesma direção e no mesmo sentido dessa força específica. Basicamente, é isso aqui que a segunda lei de Newton fala. Então, se eu estou empurrando um objeto para lá, ele vai adquirir uma velocidade, uma aceleração para lá, nessa direção e nesse sentido da força que eu estou aplicando nesse objeto. É isso que fala a segunda lei de Newton, tá? Quando estudamos o movimento de um corpo, sujeito à ação de uma força, queremos observar o efeito da força sobre o corpo. Sabe-se que a força altera a velocidade de um corpo. É isso que eu falei para vocês. Toda vez que a gente empurra um objeto, a gente exerce uma força sobre um objeto, ele vai adquirir movimento. E aí, se ele adquirir movimento, ele tem velocidade, certo? Se ele tem velocidade e ela não for um constante, ele tem aceleração. É o que a segunda lei de Newton estuda. Portanto, Newton falou que o efeito da força sobre um corpo é chamada de aceleração. E a gente diz que a força resultante sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que nessa fórmula específica, o Sistema Internacional, SI, ele fala que as unidades de massa precisam ser quilogramas e a unidade de aceleração precisa ser metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que você usar essa fórmula, você precisa de massa em quilogramas e velocidade em metros por segundo ao quadrado. Não pode usar outra unidade. Precisa ser essa, tá, gente? Então, se ele te der a massa do objeto em grama, você precisa passar para quilograma. Se ele te der a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, você precisa passar para metros por segundo ao quadrado. Então, coloquei aqui um exemplo, ó. Tô puxando aqui um objeto de massa, tá? M, tô puxando ele com uma força de 20 newtons. E eu falei que o M vale 10 quilos. Qual vai ser a aceleração? Posso usar a fórmula. Força resultante, que é 20, é igual a massa, que é 10 vezes a aceleração. A aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu consigo usar essa fórmula, tá? Para calcular a aceleração de um corpo quando eu sei a massa dele e a força que eu estou exercendo sobre aquele corpo. Fiz mais aqui exemplos com vocês. Olha aqui um exemplo 2. Um corpo de massa M é puxado através de uma corda ligada a ele por uma força de 10 newtons. Qual a aceleração adquirida pelo corpo? Então, eu estou puxando aqui com uma força de 10 newtons. A massa do corpo é 5 quilogramas. Qual a aceleração? Força resultante é igual a MA. 10 é igual a 5 vezes A. O A vai ser 10 dividido por 5, que coincidentemente igual ao outro exercício deu 2. Mas foi coincidência, tá, gente? Não tá sempre 2, não. Bacana! Mais um exemplo aqui. 2 blocos estão em contato sobre uma mesa sem atrito. Uma força horizontal é aplicada a um dos blocos, como mostrado na figura. Então, essa força está empurrando o bloco vermelho e o bloco... Eita, quase não sai, né? E o bloco azul. Bacana, professora. Como é que eu sei qual vai ser a aceleração? A aceleração vai ser força resultante
Só que qual vai ser a massa do meu sistema? Concorda que a massa do sistema é o M1 mais o M2? Eu estou empurrando os dois blocos. Então, eu tenho que levar em consideração a massa dos dois blocos. Então, M1 mais M2, que é o 2,3, que ele me deu as massas ali, ó, mais 1,2, que dá 3,5, a aceleração vai ser de 0,91 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que eu tenho dois objetos colados e eu empurro ele com uma força, para eu saber a aceleração do sistema, eu tenho que levar em conta a massa toda do sistema. Se eu tiver 10 blocos um atrás do outro, eu vou somar a massa dos 10 blocos. Tá, gente? E para finalizar, coloquei aqui um objeto que está sendo puxado aqui com 10 para esse lado, mas o outro lado tem alguém puxando com 2. Eu quero saber a aceleração desse meu objeto. A aceleração desse meu objeto vai ser força resultante é igual a m vezes a. Qual vai ser a força resultante que a gente já estudou soma de vetores? Os vetores estão na mesma direção em sentidos opostos, então a gente diminui eles. 10 menos 2, a força resultante é 8. A massa é 5 vezes a aceleração, 5A. A aceleração vai ser de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Certo, galera? Então, a lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, ela estuda isso. O quanto que a gente, quando exerce uma força sobre um corpo, o quanto que ele vai ter de aceleração. Qual vai ser a aceleração desse corpo? Para isso, a gente tem que usar a fórmula proposta por Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá bom, meus amores? Bom, a segunda lei de Newton é só isso. Próxima aula, a gente se vê de novo com a terceira lei de Newton. Beijo, meus amores!